O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 166. Pandavas se despedem de Bhishma. Janamejaya disse: quando aquela pessoa principal entre os Kauravas, isto é, Bhishma, estava deitado em um leito de flechas, um leito que é sempre cobiçado pelos heróis, e quando os Pandavas estavam sentados em volta dele, meu grande antepassado Yudhishthira de muita sabedoria ouviu estas exposições de mistérios com respeito ao assunto do dever e teve todas as suas dúvidas esclarecidas. Ele ouviu também quais são as ordenanças que se aplicam aos assuntos de doações, e assim teve eliminadas todas as suas dúvidas com relação aos tópicos de virtude e riqueza. Cabe a ti, ó Brahmana erudito, me dizer agora o que mais o grande rei Pandava fez. Vaisampayana disse: quando Bhishma ficou silencioso, todo o círculo de reis, que estavam sentados ao redor dele, ficou totalmente silencioso. De fato, eles todos sentaram imóveis lá, como figuras pintadas em telas. Então Vyasa, o filho de Satyavati, tendo refletido por um momento, se dirigiu ao filho nobre de Ganga, dizendo: ó rei, o chefe Kuru Yudhishthira, foi restabelecido à sua própria natureza, junto com todos os seus irmãos e seguidores. Com Krishna de grande inteligência ao seu lado, ele inclina sua cabeça em reverência a ti. Cabe a ti lhe dar permissão para voltar para a cidade. Assim endereçado pelo santo Vyasa, o filho nobre de Santanu e Ganga despediu Yudhishthira e seus conselheiros. O filho nobre de Santanu, dirigindo-se a seu neto em uma voz gentil, também disse: volte para a cidade, ó rei. Que a febre do teu coração seja dissipada. Adore as divindades em diversos sacrifícios notáveis por grandes doações de alimento e riqueza, como o próprio Yayati, ó o principal dos reis, dotado de devoção e autodomínio. Dedicado à prática da classe Kshatriya, ó o filho de Prita, gratifique os pitris e as divindades. Tu então ganharás grandes benefícios. De fato, que a febre do teu coração seja dissipada. Alegre todos os teus súditos. Proteja-os e estabeleça a paz entre todos. Também honre todos os teus bem-querentes com recompensas como eles merecem. Que todos os teus amigos e bem-querentes vivam, dependendo de ti para seus recursos, assim como as aves vivem, dependendo para seus recursos de uma árvore adulta, carregada com frutos e localizada em um local sagrado. Quando chegar a hora da minha partida deste mundo, venha aqui, ó rei. O momento quando eu deixarei meu corpo será aquele período quando o sol, parando em seu rumo para o sul, começar a voltar para a direção norte. O filho de Kunti respondeu: assim seja. E saudou seu avô com reverência e então partiu, com todos os seus parentes e seguidores, para a cidade que recebeu o nome de Elefante. Colocando Dhritarashtra na dianteira e também Gandhari, que era extremamente devotada a seu marido, e acompanhado pelos rishis e Keshava, como também pelos cidadãos e os habitantes do país e por seus conselheiros, ó um monarca, aquele principal da linhagem de Kuru entrou na cidade que recebeu o nome de Elefante. Capítulo 167. Retorno depois do período a Bhishma, que tinha estado sobre o leito por 58 noites. Bhishma pede permissão de Krishna. Vaisampayana disse: então o filho nobre de Kunti, tendo devidamente honrado os cidadãos e os habitantes da província, os despediu para suas respectivas casas. O rei Pandava então consolou aquelas mulheres, que tinham perdido seus maridos e filhos heróicos na batalha, com presentes abundantes de riqueza. Tendo recuperado seu reino, Yudhishthira de grande sabedoria fez ele mesmo ser devidamente instalado no trono. Aquele principal dos homens então assegurou todos os seus súditos por diversas ações de boa vontade. Aquele principal dos homens justos então se pôs a ganhar as bênçãos essenciais dos brahmanas, dos principais oficiais militares, e dos principais cidadãos.
O monarca abençoado, tendo passado 50 noites na capital, se lembrou do momento indicado por seu avô como a hora de sua partida deste mundo. Acompanhado por vários sacerdotes, ele então saiu da cidade chamada de Elefante, tendo visto que o sol, cessando de ir para o sul, tinha começado a proceder em sua direção norte. Yudhishthira, o filho de Kunti, levou com ele uma grande quantidade de manteiga clarificada e guirlandas florais e perfumes e tecidos de seda e excelente madeira de sândalo e aquilária galocha e madeira do abrunheiro escuro, para cremar o corpo de Bhishma. Diversos tipos de guirlandas e pedras preciosas valiosas também estavam entre aquelas provisões. Colocando Dhritarashtra adiante e a rainha Gandhari, famosa por suas virtudes, e sua própria mãe Kunti e todos os seus irmãos também, Yudhishthira de grande inteligência, acompanhado por Krishna e Vidura de grande sabedoria, como também por Yutsu e Udana, e por seus outros parentes e seguidores, formando uma grande comitiva, procedeu, enquanto seus louvores eram cantados por elogiadores e bardos. Os fogos sacrificais de Bhishma também foram levados na procissão. Assim acompanhado, o rei saiu de sua cidade como um segundo chefe das divindades. Logo ele chegou ao local onde o filho de Santanu ainda estava deitado em seu leito de setas. Ele viu seu avô servido com reverência pelo filho de Parasara, Vyasa de grande inteligência, por Narada, o sábio real, por Devala e Asita, e também pelo restante dos reis que não tinham sido mortos, reunidos de várias partes do país. De fato, o rei viu que seu avô de grande alma, enquanto jazia em seu leito heróico, era protegido por todos os lados pelos guerreiros nomeados para aquele dever. Descendo de seu carro, o rei Yudhishthira com seus irmãos saudou seu avô, aquele castigador de todos os inimigos. Eles também saudaram os rishis com Vyasa nascido na ilha em sua chefia. Eles foram saudados em retorno por eles. Acompanhado por seus sacerdotes, cada um dos quais parecia com o próprio avô Brahman, como também por seus irmãos, Yudhishthira de glória imperecível então se aproximou daquele local sobre o qual Bhishma jazia em seu leito de flecha cercado por aqueles rishis veneráveis. Então o rei Yudhishthira, o justo, à frente de seus irmãos, se dirigiu àquele principal da linhagem de Kuru, isto é, o filho do rio Ganga, quando ele jazia naquele seu leito, dizendo: Eu sou Yudhishthira, ó rei. Saudações para ti, ó filho do rio Janhavi. Se tu ainda me ouves, diga-me o que eu devo fazer por ti. Trazendo comigo teus fogos sacrificais, eu vim aqui, ó rei, e te visito na hora indicada. Preceptores de todos os ramos de conhecimento, Brahmanas, Ritviks, todos os meus irmãos, teu filho, isto é, o rei Dhritarashtra de grande energia, estão todos aqui com meus conselheiros, como também Vasudeva de grande destreza. O resto dos guerreiros não mortos, e todos os habitantes de Kurujangala, também estão aqui. Abrindo teus olhos, ó chefe da linhagem de Kuru, veja-os. O que quer que deva ser feito nesta ocasião, foi tudo arranjado e providenciado por mim. De fato, nesta hora a qual tu indicaste, todas as coisas foram mantidas preparadas. Vaisampayana continuou. Assim endereçado pelo filho de Kunti de grande inteligência, o filho de Ganga abriu seus olhos e viu todos os Bharatas reunidos lá e permanecendo ao redor dele. O poderoso Bhishma então, pegando a mão forte de Yudhishthira, se dirigiu a ele em uma voz profunda como aquela das nuvens. Aquele mestre completo das palavras disse: Por boa sorte, ó filho de Kunti, tu viestes aqui com todos os teus conselheiros, ó Yudhishthira. O Criador do dia de 1000 raios, o Santo Surya, iniciou sua trajetória para o norte. Eu venho jazendo em meu leito aqui por 58 noites. Esticado sobre estas setas de pontas afiadas, eu senti que este período foi tão longo como se ele fosse um século. Ó Yudhishthira, o mês lunar de Maga chegou. Esta é, também, a quinzena iluminada e uma quarta parte dela deve por meio disto, de acordo com meus cálculos, estar terminada.
Tendo dito isso para Yudhishthira, o filho de Dharma, o filho de Ganga Bhishma, então o saudou Dhritarashtra e disse a ele o seguinte. Bhishma disse: Ó rei, tu és bem familiarizado com os deveres. Todas as tuas dúvidas, além disso, relativas à ciência de riqueza, foram bem esclarecidas. Tu visitaste muitos brahmanas de grande erudição. As ciências sutis relacionadas aos Vedas, todos os deveres de religião, ó rei, e todos os 4 Vedas, são bem conhecidos por ti. Tu não deves te afligir, portanto, ó filho de Kuru. Aquilo que estava predeterminado aconteceu. Não poderia ser de outra maneira. Tu ouviste os mistérios relativos às divindades dos lábios do próprio Rishi nascido na ilha. Yudhishthira e seus irmãos são moralmente tanto teus filhos quanto eles são os filhos de Pandu. Cumpridores dos deveres de religião, cuide deles e os proteja. Por sua vez, eles são sempre dedicados ao serviço de seus superiores. O rei Yudhishthira o justo é de alma pura. Ele sempre demonstrará ser obediente a ti. Eu sei que ele é devotado à virtude da compaixão ou abstenção de ferir. Ele é devotado aos seus mais velhos e preceptores. Teus filhos eram todos de alma perversa. Eles eram ligados à ira e cobiça. Tomados pela inveja, eles eram todos de comportamento pecaminoso. Não cabe a te sofrer por eles. Vaisampayana continuou. Tendo dito isso para Dhritarashtra de grande sabedoria, o herói Kuru então se dirigiu a Vasudeva de braços poderosos. Bhishma disse: Ó Santo, ó Deus de todos os deuses, ó tu que és adorado por todas as divindades e asuras, ó tu que cobriste os 3 mundos com 3 passos teus, saudações a ti, ó portador da concha, do disco, e da massa. Tu és Vasudeva, tu és de corpo dourado, tu és o único Purusha, ou agente ativo, tu és o Criador do universo, tu és de proporções vastas. Tu és Jiva. Tu és sutil. Tu és a alma suprema e eterna. Ó tu de olhos de lótus, salve-me, ó o principal de todos os seres. Dê-me permissão, ó Krishna, para partir deste mundo, ó tu que és felicidade suprema, ó o principal de todos os seres. Os filhos de Pandu devem sempre ser protegidos por ti. Tu já és, de fato, a única proteção deles. Antigamente, eu falei para o tolo Duryodhana de mente má, que a justiça está onde Krishna está, e que a vitória onde a justiça está. Eu em seguida o aconselhei que confiando em Vasudeva como seu refúgio, ele deveria fazer as pazes com os Pandavas. De fato, eu repetidamente disse a ele: este é um momento mais apropriado para tu fazeres as pazes. O tolo Duryodhana de mente pecaminosa, no entanto, não cumpriu minha ordem. Tendo causado uma grande destruição sobre a terra, finalmente, ele mesmo sacrificou sua vida. Tu, ó ilustre, eu sei que és aquele antigo e melhor dos rishis que morou por muitos anos na companhia de Nara, no retiro de Vadari. O rishi celeste Narada me disse isso, como também Vyasa de penitências austeras. Eles mesmos me disseram isso. Tu e Arjuna são os antigos rishis Narayana e Nara nascidos entre homens. Ó Krishna, me conceda permissão, eu devo rejeitar meu corpo. Permitido por ti, eu obterei o fim mais sublime. Vasudeva disse: eu te dou permissão, ó Bhishma. Ó rei, obtenha a posição dos vasos. Ó tu de grande esplendor, tu não foste culpado de uma única transgressão neste mundo. Ó o sábio nobre, tu és devotado ao teu pai. Tu és, portanto, como um segundo Markandeya. É por esta razão que a morte depende da tua vontade, assim como tua escrava é expectante de descobrir teu desejo. Vaisampayana continuou. Tendo dito estas palavras, o filho de Ganga se dirigiu mais uma vez aos Pandavas, encabeçados por Dhritarashtra, e outros amigos e bem-querentes dele. Eu desejo rejeitar meus ares vitais. Cabe a vocês me darem permissão. Vocês devem se esforçar para chegarem à verdade. A verdade constitui o maior poder.
Vocês devem sempre viver com brahmanas de conduta honrada, dedicados a penitências, sempre se abstendo de comportamento cruel, e que tenham suas almas sob controle. Tendo dito estas palavras para seus amigos e abraçado todos eles, o inteligente Bhishma mais uma vez se dirigiu a Yudhishthira, dizendo: ó rei, que todos os brahmanas, especialmente aqueles que são dotados de sabedoria, aqueles que são preceptores, aqueles que são sacerdotes capazes de ajudar em sacrifícios, sejam adoráveis na tua avaliação. Capítulo 168. Bhishma morre. Ganga consolada. Bhishma era um dos vasos. Vaisampayana disse. Tendo falado dessa maneira para todos os Kurus, Bhishma, o filho de Santanu, ficou calado por algum tempo, ó o castigador de inimigos. Ele então reteve seus ares vitais sucessivamente naquelas partes de seu corpo as quais são indicadas em Yoga. Os ares vitais daquele de grande alma, devidamente retidos, então se ergueram. Aquelas partes do corpo do filho de Santanu, pela adoção de Yoga, das quais os ares vitais ascenderam, se tornaram sem feridas uma depois da outra. No meio daquelas pessoas de grande alma, incluindo aqueles grandes rishis com Vyasa em sua chefia, a visão pareceu ser singular, ó rei. Dentro de pouco tempo, o corpo inteiro de Bhishma ficou sem flechas e sem feridas. Vendo isto, todas aquelas pessoas eminentes com Vasudeva em sua dianteira, e todos os ascetas com Vyasa, ficaram muito admirados. Os ares vitais, reprimidos e incapazes de escapar por alguma das saídas, finalmente atravessaram o topo da cabeça e procederam para cima para o céu. Os timbales celestes começaram a tocar e chuvas florais foram derramadas. Os siddhas e rishis regenerados, cheios de satisfação, exclamaram: excelente, excelente! Os ares vitais de Bhishma, atravessando o topo de sua cabeça, projetaram-se para o alto pelo firmamento como um grande meteoro e logo se tornaram invisíveis. Exatamente assim, ó o grande rei, o filho de Santanu, aquele pilar da linhagem de Bharata, se uniu com a eternidade. Então os Pandavas de grande alma e vidura, pegando uma grande quantidade de madeira e diversos tipos de perfumes fragrantes, fizeram uma pira mortuária. Yutsu e outros permaneceram como espectadores dos preparativos. Então Yudhishthira e Vidura de grande alma envolveram o corpo de Bhishma com tecido de seda e guirlandas florais. Yutsu segurou um guarda-sol excelente, sobre ele Bhimasena e Arjuna ambos seguravam em suas mãos um par de rabos de yaque de branco puro. Os dois filhos de Madri seguravam duas coberturas para a cabeça em suas mãos. Yudhishthira e Dhritarashtra permaneceram aos pés do Senhor dos Kurus, erguendo leques de palmeira, permaneceram perto do corpo e começaram a abaná-lo suavemente. O sacrifício pitri de Bhishma de grande alma foi então devidamente realizado. Muitas libações foram derramadas sobre o fogo sagrado. Os cantores de samas cantaram muitos samas. Então, cobrindo o corpo do filho de Ganga com madeira de sândalo e aloé preto e cascas de árvores e outro combustível fragrante, e ateando fogo ao mesmo, os Kurus com Dhritarashtra e outros permaneceram à direita da pira fúnebre. Aqueles principais da linhagem de Kuru, tendo cremado o corpo do filho de Ganga dessa maneira, procederam para a sagrada Bhagirati, acompanhados pelos rishis. Eles foram seguidos por Vyasa, por Narada, por Asita, por Krishna, pelas senhoras da linhagem de Bharata, como também pelos cidadãos de Hastinapura que tinham ido ao local. Todos eles, chegando no rio sagrado, ofereceram devidamente oblações de água para o filho de grande alma de Ganga. A deusa Bhagirati, depois que aquelas oblações de água tinham sido oferecidas por eles para seu filho, ergueu-se do rio, chorando e perturbada pela tristeza. No meio de seus lamentos, ela se dirigiu aos Kurus. Ó impecáveis, ouçam-me enquanto eu digo a vocês tudo o que ocorreu com relação ao meu filho. Possuidor de conduta e disposição nobre, e dotado de sabedoria e nascimento superior, meu filho foi o benfeitor de todos os mais velhos de sua linhagem.
Ele era devotado ao pai dele e era de votos superiores. Ele não pôde ser derrotado nem por rama da linhagem de Jamadagni com suas armas celestes de grande energia. Pai, aquele herói foi morto por Sicandin. Ó reis, sem dúvida meu coração é feito de pedra, pois ele não se parte nem pelo desaparecimento daquele filho de minha visão. Na escolha de marido em casa, ele derrotou em um único carro os kshatriyas reunidos e sequestrou as 3 princesas, para seu meio-irmão Vishitravirya. Não havia ninguém sobre a terra que se igualasse a ele em poder. Pai, meu coração não se parte após saber da morte daquele meu filho por Sicandin. O pujante Krishna, ouvindo a deusa do grande rio se entregando a estas lamentações, a consolou com muitas palavras calmantes. Krishna disse: ó amável, fique consolada. Não te entregues à dor, ó tu de belas feições. Sem dúvida, teu filho foi para a região de bem-aventurança mais elevada. Ele era um dos vasos de grande energia. Por causa de uma maldição, alto de belas feições, ele teve que tomar nascimento entre homens. Não cabe a te sofrer por ele. Em conformidade com os deveres kshatriya, ele foi morto por Dhananjaya no campo de batalha enquanto envolvido em combate. Ele não foi morto, ó deusa, por Sicandin. O próprio chefe dos celestiais não podia matar Bhishma em batalha quando ele permanecia com o arco esticado na mão. Alto de rosto belo, teu filho, em felicidade, foi para o céu. Todos os deuses reunidos juntos não poderiam matá-lo em batalha. Portanto, ó deusa Ganga, não sofras por aquele filho da linhagem de Kuru. Ele era um dos vasos, ó deusa. Teu filho foi para o céu. Que a febre do teu coração seja dissipada. Vaisampayana continuou. Aquele principal de todos os rios, assim endereçado por Krishna e Vyasa, rejeitou sua dor, ó grande rei, e foi restaurado a equanimidade. Todos os reis lá presentes, encabeçados por Krishna, ó monarca, tendo honrado apropriadamente aquela deusa, receberam sua permissão para se afastarem de suas margens. Fim do Anusasana Parva.